Vamos lá, hein? Nesta quarta-feira, 14 de janeiro, 9h30 da noite, isso mesmo, 21h30. Por que esse horário? Jogo da TV, né? Vai ter transmissão da Globo Minas, então colocam o jogo na TV, aí bota nesse horário horroroso de 9h30 da noite. Inclusive, o preço dos ingressos, uma palhaçada, tá? Tombense e Cruzeiro, o jogo vai ser lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, mas o ingresso mais barato em meia entrada, né? Porque tem o valor do ingresso e a taxa de conveniência do site, o valor mais barato, meia entrada, tá 90 conto, né? Bizarro, tá? Ridículo, ridículo o valor que está sendo praticado aí para esse jogo. O Cruzeiro não tem como mandar nisso, né? Afinal, o jogo é com mando do Tombense, então é o Tombense que estabelece preço, venda de mando, seja lá que porra que eles fizeram, mas horroroso, tá? Horroroso, e a expectativa é que a gente não tenha um estádio com um grande público, justamente porque os caras estão cobrando um valor absurdo do torcedor num jogo numa quarta-feira, 9h30 da noite, no interior, né? Tipo, para o torcedor de Uberlândia e regiões próximas ali, eu imagino que é muito frustrante, né? Saber que o Cruzeiro vai jogar próximo, mas eles cobram esse valor abusivo. Só para comparar, né? O Cruzeiro está cobrando R$ 30 nos jogos no Mineirão, né? E no final de semana, por exemplo, expectativa de time titular, R$ 30 no Mineirão. Aí para um jogo fora de casa, o mais barato, meia entrada, 90. Pô, cara, sim, sacanagem demais, tá? Mas vamos lá para El Campín, falar das prováveis escalações de Tombense e de Cruzeiro. E eu começo com o time de Tombos, tá? Time da casa, que na primeira rodada do Campeonato Mineiro ficou num empate por 0-0, jogo contra o Uberlândia, inclusive, perdeu o jogador expulso ainda no primeiro tempo, conseguiu segurar, né? O goleiro foi expulso com 40 do primeiro tempo, eles conseguiram segurar mais de 45 minutos com um homem a menos sem perder, tá? Esse jogo foi sábado à tarde. Então, para esse segundo jogo aí, a gente pelo menos tem uma ideia como vai o Tombense para campo, né? Porque já teve um jogo oficial na temporada. Então vamos lá, provável Tombense. Tem o goleiro Douglas Marques, é um goleiro de 32 anos. E assim, ele já estava no Tombense na temporada passada, ele era o reserva, mas ele vai ser titular porque o amigão dele, que foi o cara que começou jogando, foi expulso. Então, cumpre suspensão automática, vai jogar o Douglas Marques, que foi o melhor em campo, tá? Na partida do final de semana aí, fez várias defesas importantes, um goleiro que já passou por vários clubes menores, muitos do interior paulista, União Barbarense, Batatais, Desportivo Brasil, Primavera, São Caetano, enfim, está no Tombense desde o ano passado. Então, o Douglas é o goleiro. Aí na defesa, eles têm como zagueiros o Wesley, que é um zagueiro de 25 anos, e que, inclusive, em algum momento já até jogou contra, junto, enfim, com o João Marcelo, tá? Porque ele atuou no Tombense, o João Marcelo teve uma rápida passagem por lá. Ele jogou no Grêmio Sub-23 e ele jogou no Porto B, né? Clubes em que o João Marcelo também esteve, tá? Então, esse zagueiro Wesley tem 25 anos, está no Tombense desde 2023, tá? Ele deve ser titular ao lado do veteraníssimo, mas muito veterano, Roger Carvalho, zagueiro de 39 anos, ele está no Tombense desde 2024, mas já teve passagens na prática desde 2021. Ele está jogando aí pelo Tombense e vinculado ao clube a carreira quase toda sendo emprestado para times diferentes. Jogou em Figueirense, jogou no Genoa, jogou no Bolonha da Itália, jogou no São Paulo, no Palmeiras, no Botafogo, no Vitória, no Fortaleza. Tá vendo que o homem é experiente? Jogou várias edições de Série A, inclusive, está com 39 anos, o Roger Carvalho. Na lateral direita, joga o Júlio Henrique, que é um lateral de 23 anos, tá? Que estava no Tombense na temporada passada. Ele que teve formação na base do Corinthians, depois passou também no Fortaleza. Esse provavelmente jogou junto com o Rian Guilherme. Na lateral esquerda tem o PH, né? PH é Paulo Henrique? Sim, é Paulo Henrique. PH, que é um jogador do Rio de Janeiro, 26 anos, lateral esquerdo formado no Botafogo, passou por Fortaleza, Curitiba, Vila de Goiás, Anapolina, Atletique, Itabirito e chegou ao Tombense para essa temporada. Meio de campo, tem o Wanderson, que é um volante mais de marcação, Wanderson Barros, jogador que atuou na base do Avaí, teve uma passagem pelo Toluca do México e chegou ao Tombense para essa temporada. Jogador muito jovem, 21 anos ainda,
tem que observar. Confesso que eu não vi nenhum jogo dele, não. O João Vitor é o outro meio-campista, também volante, jogador que usa bem a perna esquerda, formado no Betim, passou pelo Nova Venécia, desde 2024 está jogando aí no Tombense. O meia, o camisa 10 desse time é o Pedro Oliveira, que é um jogador um pouquinho mais rodado, 27 anos, já jogou o Campeonato Mineiro pelo Tombense, pelo Democrata, passou pelo Confiança, jogou lá em Portugal no Louletano, ele que foi formado na base do São Paulo, tá? Um jogador que está aí com 27 anos, o Pedro Henrique de Oliveira. Aí nas pontas, pela direita, deve jogar o Jefferson Renan, que é o meio atacante de 32 anos. Ele está no Tombense desde 2024, jogador que usa mais a perna esquerda, defendeu Brusque, Figueirense, Boa Vista do Rio, Vitória. É um jogador que tem alguma qualidade, tá? Não acho ele ruim de bola, não. Mas, assim, não é. Não é que eu quero ele no Cruzeiro, eu só acho ele um jogador interessante para o Tombense, tá? Só para deixar bem claro. E na outra ponta, meus amigos, esse aqui eu já cheguei a pedir no Cruzeiro, tá? Ronald é o nome da fera, um ponta de 28 anos. Lá na Série B de 2020, ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto e ele jogou muito bem, tá? Fez 6 gols, deu 3 assistências, inclusive. E aí ele foi contratado pelo Botafogo do Rio para a temporada de 2021, tá? Então ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto em 2020 e eu lembro de falar, pô, esse cara seria legal para o Cruzeiro. Ele foi para o Botafogo, não brilhou, mas ajudou o Botafogo na campanha do acesso de 2021. Depois ele rodou Novo Horizontino, Água Santa, Vila Nova, Operário, CRB e agora chegou para reforçar o time do Tombense. Ele é um ponta, pode jogar pelos dois lados, mas deve atuar mais na ponta esquerda, pelo menos foi assim na estreia. E no comando de ataque, o centroavante é o Júlio César, que é um atacante de 24 anos, 1,85 m, estava na Aparecidense, na temporada passada marcou 4 gols por lá e deu 5 assistências em 17 jogos, formado no Red Bull Brasil, passou por Guarani, Osasco Audax, Barra de Santa Catarina, enfim, é uma aposta aí para o comando de ataque do Tombense. Agora falando do Cruzeiro, hein? Vamos Cruzeiraço! Provável time do Cruzeiro para enfrentar o Tombense. Tem aí o goleiro Otávio, foi titular aquele dia, pô, gente, não vamos pesar na do Otávio por causa de um jogo que os caras deram 2 chutaços, né? Vamos aí que o Otávio passar a confiança mesmo, porque é um bom goleiro. A zaga com Jonathan Jesus e João Marcelo, manutenção da dupla da estreia, lateral direito Cauã Moraes, lateral esquerdo Cauã Prates, sem nenhuma grande novidade até aqui. No meio de campo, eu coloquei Murilo Hickman e Rian Guilherme. Isso aqui é uma opção, calma que a gente vai discutir. Mas sem Matheus Henrique, né? Murilo Hickman e Rian Guilherme, foi a dupla que o Tite utilizou. Rodriguinho como meia central, foi o cara que ele utilizou. Japa como meia direita, Ryan Leles na ponta esquerda, na vaga do Kenji. E o Chico da Costa, no comando de ataque como centroavante. Quais são aqui os setores que eu imagino que a gente pode ter uma dúvida, uma disputa por posição? Primeiramente, aqui na ponta esquerda, Ryan Leles ou Kaique Kenji. Não sei qual vai começar jogando, eu botei o Ryan Leles porque seria a minha escolha, mas pode ser que o Tite mantenha o Kenji e bote o Ryan Leles no banco. Isso aqui é plenamente possível também, tá? Aqui na meia central é Rodriguinho ou Vitinho, provavelmente é essa a dúvida do comandante. E assim, se começar com o Vitinho aqui, eu não vejo problema nenhum. E aí o Rodriguinho espera uma oportunidade ficando lá no banco. Ah, mas é uma disputa ativa. E aqui tem uma questão do Japa, que é a seguinte: o Japa começa jogando como meia-direita e no segundo tempo ele termina a partida como volante. O que o Tite pode fazer aproveitando o Arroio, se o Arroio for titular, como vocês estão votando que querem ver ele como titular nesse jogo? Ele poderia tirar um dos dois volantes, e aqui eu acho que ele tiraria o Murilo, por ser um jogador mais jovem, tá? E formar a dupla de volantes com o Rian Guilherme e Japa. Coloquei o Rian Guilherme na direita e o Japa na esquerda, porque o Japa é canhoto, o Rian é destro, né? Acho que faria mais sentido. Você coloca o Kenny Arroio aqui na meia direita, que você acrescenta qualidade técnica, finalização, que é um canhoto jogando na direita, que é um jogador mais agudo, que gosta de bater para o gol, né? Você tem o Vitinho aqui como articulador, você tem um ponta do outro lado, e você tem um centroavante para fazer parede, para ser um cara a oferecer um pouco mais de alternativa de força dentro da área também, tá?
Eu imagino que o time do Cruzeiro vai ser muito próximo desse aqui. Talvez seja Rodriguinho e não Vitinho, talvez seja Ryan ou talvez seja Kenji, mas até analisando a falta de outros volantes no plantel, eu acho que o Tite não vai começar o jogo com Murilo e Rian, porque aí ele teria os dois volantes jogando e nenhum no banco. O Wallace não foi relacionado para a partida, pelo que eu vi. Então, eu acho que essa formação com o Japa de volante ela é mais interessante. Eu achei que o Japa fez um bom jogo, inclusive, na partida de sábado. O que vocês acharam desse time? Certeza da escalação a gente só tem uma hora antes da partida, né? Então não dá para a gente cravar muita coisa sobre qual vai ser o time do Cruzeiro. Importante é vencer, o importante é somar os primeiros 3 pontos depois do tropeço em casa na estreia. O time do Tombense, como vocês viram, não é uma equipe tão boa, né? Nos últimos anos, o Tombense teve algumas edições que tinha time forte. Esse time do Tombense eu achei bem assim, mais ou menos, tá? Então, acho que dá para o Cruzeiro fazer um bom jogo, mesmo jogando com um time alternativo. A gente precisa dessa primeira vitória no Campeonato Mineiro para ganhar todo mundo mais confiança, né? Reservas, Tite, todo mundo ganhar ali um pouco mais também de tempo, né? De tranquilidade para poder seguir o trabalho. Se o Cruzeiro não ganhar de novo, vai ser uma grande decepção. Mas vamos ganhar esse jogo, combinado? Demorou? Meu palpite, hein? Tombense 1, Cruzeiro 3. Já começou eu com os 3-1, né? Gosto. Gol do Tombense, Ronald e o Cruzeiro balançando as redes aí com Chico da Costa, Kenny Arroio e vai ter um gol do Kaique Kenji. Tá na hora, hein, Kenji? Vamos fazer um gol, meu filho. Então, rapaziada, 9h30 da noite que a bola rola nesta quarta-feira lá em Uberlândia, tá? Vai ter transmissão da Globo, tem transmissão do Premier também, para quem eventualmente está fora de Minas Gerais. Beleza?